lançamento da pré-candidatura presidencial de Lula, o evento será hoje em Minas Gerais. O PT divulgou nesta quinta-feira o primeiro vídeo e o jingle da pré-campanha do petista ao Palácio Planalto. Aliás, a senadora Gleisi Hoffmann, que preside o PT, afirmou que os adversários têm que aceitar porque dói menos, já que Lula, segundo ela, será candidato à presidência. E nós separamos aqui um vídeo, em áudio e vídeo, o jingle da pré-campanha do ex-presidente Lula. Vamos acompanhar. Ficou 20 anos filiado ao PT, tomou uma decisão que era ilegal, porque não se referia ao processo propriamente dito. O Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Um dos argumentos apresentados pelo desembargador era que estava havendo um prejuízo na pré-candidatura do Lula. Mas e daí? Então eu lembrei, o NEM, lá do Rio de Janeiro. Nem da Rocinha, né? O NEM da Rocinha pode ser candidato. Mas qual o problema? O Fernandinho Beiramar também, e tantos outros. Como é que fica então a questão? Por isso que eu falei, professor Vila, a importância do fato novo. Realmente, se não houvesse esse fato novo, não poderia existir nem ordem, nem do Sérgio Moro, nem do desembargador de plantão, nem da própria oitava turma nessa altura do campeonato, revogando aquilo que o STF já disse que pode acontecer, que é o início do cumprimento da pena. Então, essa é a importância do fato novo. Tanto é que o senhor vê que na decisão do desembargador Gebran, ele diz, não, isso aqui não é fato novo. Tudo bem, é uma outra discussão jurídica, mas a colocação desse fato novo da pré-candidatura serviu como fundamento para essa liberação daquela primeira decisão. Sem discutir, ninguém vai poder dizer que ele não cumpriu a ordem do STF ou que ele desrespeitou a ordem do STF, porque ele falou, não, tem esse fato novo aqui, eu vou considerar esse fato novo. E aí começa a guerra nas redes sociais também. A gente falava do Paulo Pimenta agora há pouco, e o deputado Vadir Damu, que já foi da OAB do Rio de Janeiro, ele publicou nas redes sociais chamando o juiz Sérgio Moro de capitão do mato. Aí começa. Agora é uma artilharia pesada. É ignorância, né? Ele é ignorante. Esse senhor é ignorante, ele nem sabe o que significa. A gente vai voltar a falar sobre a situação aqui do Brasil. Como a gente informou, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região mandou soltar o ex-presidente Lula, preso desde o dia 7 de abril em Curitiba. Vamos lembrar que Lula foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, litoral de São Paulo. E sobre isso a gente vai falar com Gerson Camarote. Camarote, foi uma surpresa essa decisão, essa concessão desse habeas corpus? Foi sim uma surpresa. Não era esperada a decisão de um habeas corpus, até porque já tinha sido analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Leila, bom dia Raquel, bom dia a todos. Tinha sido analisado, você veja, foi um processo longo do ex-presidente Lula, condenação em primeira instância, condenação em segunda instância pelo próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ex-presidente Lula tinha sido, inclusive, solicitado um habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. Foi depois o colegiado do Tribunal Superior de Justiça analisou e depois o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma surpresa. Se você perguntar assim, a decisão de um desembargador em período de plantão da soltura tinha sido solicitado mais uma vez habeas corpus ali de um grupo, era do deputado Paulo Teixeira, do deputado Paulo Pimenta e do deputado Damus. Então, são 3 petistas que tinham entrado com essa solicitação entrada já na sexta-feira e concedida nesse domingo de forma imediata. É uma decisão da Justiça, cumpra-se a decisão da Justiça. O reflexo político, eu acho que esse é o mais importante nesse momento, para o PT dar um gás. Nesse momento de pré-candidatura do ex-presidente Lula, o PT insiste em fazer a candidatura do Lula, então isso daí dá um gás para a movimentação do ex-presidente Lula solto. Tem que ver até quando e como vai ser, se vai ter ainda uma análise depois, posterior, pelo próprio tribunal, tem que ver como é que vai ser isso. As notícias estão chegando agora, lembrando que a condenação a partir de um colegiado, o candidato, o político, ele fica ficha suja. Então, o Lula, independente da liberdade, ele tem uma questão em relação à
eleição, que é a análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, Leila, em relação à impugnação da candidatura. Então, isso vai ser analisado, sim, pelo Tribunal TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Oi, pessoal. Eu sei que todo mundo está muito apreensivo com o que está acontecendo em Curitiba. O fato é que o presidente Lula teve uma decisão favorável. Teve um habeas corpus concedido pelo desembargador em plantão do TRF4, o juiz Rogério Favretto. Essa decisão precisa ser cumprida. O juiz Sérgio Moro, numa manifestação política, tentou orientar contra essa decisão. O juiz Sérgio Moro não pode fazer isso. Ele tem que cumprir uma decisão de instância superior. Tanto isso é verdade que o juiz Favretto reafirmou a sua decisão, mandando a Polícia Federal em Curitiba, a superintendência, de que deve soltá-lo imediatamente. Nós estamos esperando agora que o alvará de soltura seja encaminhado pelo delegado da Polícia Federal. Os carros já estão posicionados para o presidente Lula sair. Isso seria muito importante para que o Estado democrático de direito no Brasil fosse fortalecido. Nós vamos acompanhar. Se por acaso tiver algum golpe em relação a isso, alguma ação da justiça ou de setores da justiça brasileira para tentar impedir a soltura do presidente Lula, nós temos que fazer uma grande manifestação. Uma grande manifestação em Curitiba, mas em todos os lugares do país também. Está em jogo a nossa democracia. Portanto, vamos ficar alerta e acompanhando esse processo. Eu espero que a gente tenha logo mais uma questão de alguns minutos, meia hora no máximo, uma decisão favorável ao presidente e que nós possamos estar comemorando o reestabelecimento do devido processo legal no país. Ficou 20 anos filiado ao PT, tomou uma decisão que era ilegal, porque não se referia ao processo propriamente dito. O Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Um dos argumentos apresentados pelo desembargador era que estava havendo um prejuízo na pré-candidatura do Lula. Mas e daí? Então eu lembrei, e o NEM, lá do Rio de Janeiro? Nem da Rocinha, né? O NEM da Rocinha pode ser candidato. Mas qual o problema? O Fernandinho Beiramar também, e tantos outros. Como é que fica então a questão? Por isso que eu falei, professor Vila, a importância do fato novo. Realmente, se não houvesse esse fato novo, não poderia existir nem ordem, nem do Sérgio Moro, nem do desembargador de plantão, nem da própria oitava turma nessa altura do campeonato, revogando aquilo que o STF já disse que pode acontecer, que é o início do cumprimento da pena. Então, essa é a importância do fato novo. Tanto é que o senhor vê que na decisão do desembargador Gebran, ele diz, não, isso aqui não é fato novo. Tudo bem, é uma outra discussão jurídica, mas a colocação desse fato novo da pré-candidatura serviu como fundamento para essa liberação daquela primeira decisão. Sem discutir, ninguém vai poder dizer que ele não cumpriu a ordem do STF ou que ele desrespeitou a ordem do STF, porque ele falou, não, tem esse fato novo aqui, eu vou considerar esse fato novo. E aí começa a guerra nas redes sociais também. A gente falava do Paulo Pimenta agora há pouco, e o deputado Vadir Damu, que já foi da OAB do Rio de Janeiro, ele publicou nas redes sociais chamando o juiz Sérgio Moro de capitão do mato. Aí começa. Agora é uma artilharia pesada, Aí é ignorância. né? Ele